com alegria, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo e com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, encontramos-nos diretamente no estúdio da TV Primer para levar a todas e todos os telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. Sempre é uma alegria. E eu tenho colocado algumas palavras no início, por exemplo, que muitas pessoas já entenderam, porque já falei. Eu coloco, por exemplo, uma mensagem. Esse programa não é somente de oração, mas é também de mensagem, é também de notícias, às vezes notícias boas, outras menos boas, mas é entremeada. E sempre a gente pede a proteção do alto, porque nós sabemos que somos pequenas e frágeis criaturas ante todo esse mundo maravilhoso que Deus criou. Igualmente, a gente invoca a proteção, a saúde e as bênçãos do menino Deus. Por que menino Deus? Porque ele nos ensinou e nos ensina sempre, quando pequeno e depois na sua vida, a humildade, a simplicidade. E nós sabemos que toda pessoa simples é bem aceita, é bem acolhida em toda parte. E também eu sempre coloco com a proteção e a saúde. Nós sabemos quanto é importante a saúde fisiológica, mas também a saúde espiritual. Se a pessoa não está bem no seu íntimo, ou, igualmente, a saúde psíquica, psicológica. Se a pessoa, por exemplo, está em desarmonia dentro de si, está em desentendimento com alguma pessoa, ou está desambientada no seu trabalho, no seu serviço, em geral, a pessoa não se sente bem. A mesma coisa se a pessoa está vivendo nas trevas, a pessoa então não está otimista, está exatamente afastado daquele que nos criou. Por isso você pode calcular e pode mesmo saber que uma pessoa que vive na amizade, na graça de Deus, vive sempre mais otimista, sempre mais alegre, sempre mais satisfeita. E há muitas pessoas que pela manhã, nos pedem, Padre Pedro, uma bênção especial para que o dia transcorra melhor no meu trabalho, nos meus estudos, nas minhas atividades. Então eu tenho recomendado, faça especialmente uma prece, uma oração, coloque-se sob o olhar e a proteção da Trindade Santa. Peça a proteção de Nossa Senhora. Então nós sabemos quanto a pessoa viverá mais disposta, mais animada, melhor nos seus estudos, prestará mais atenção ao professor. Peça as luzes do Divino Espírito Santo,
é o Espírito Santo que vai iluminando a pessoa. E por isso mesmo é bom que a gente se lembre, de vez em quando, de rezar, de pedir os dons, os 7 dons do Divino Espírito Santo. E talvez você ainda se lembra os 7 dons do Divino Espírito Santo: o dom do entendimento, da ciência, da sabedoria, da fortaleza, da piedade e especialmente também do temor de Deus e também do conselho. São esses os 7 dons, e vamos então fazer esta oração, porque o Espírito Santo é que quer sempre estar presente na nossa vida. E eu tenho percebido, e quantos estudantes já me disseram, Padre Pedro, depois que eu comecei a invocar, a ser mais devoto do Divino Espírito Santo, nos meus estudos, nos meus empreendimentos, na minha própria vida, tudo decorreu melhor. É claro, o Espírito Santo vai nos encaminhando sempre pelo caminho certo. E essa oração é tão bonita. Ó vinde Espírito Santo, as nossas mentes visitai, os nossos corações enchei com a vossa graça divinal. Chamados sois Consolador, do eterno Pai excelso dom, sois fonte viva, fogo, amor e santa unção espiritual. Ó doador dos 7 dons, que sois poder na mão do Pai. E continua a oração: vós prometido a nós do céu, a bem falar nos ensinai. A nossa mente iluminai, o vosso amor em nós vertei, nós somos fracos, ajudai, a vossa força concedei. Ao inimigo repeli, dai sem demora a vossa paz, pois tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Ó, dai-nos conhecer o Pai, vinde mostrar-nos Cristo Deus, fazei-nos todos vos amar, a vós que de ambos procedeis. Rendamos glória a Deus o Pai, glória ao Senhor que ressurgiu, glória ao Espírito de amor, agora e eternamente. Amém. Veja, com uma oração dessa, o seu íntimo se fortalece, se fortifica, se sente mais animado na sua vida. E quem passou por experiência muito triste e sofreu muito foi o jovem Agostinho, um grande pecador, sim, mas depois um grande santo. Ele nasceu lá no norte da África, em Tagaste, no ano 354, portanto, mais ou menos há 1700 anos atrás. Mas era uma criança sempre revoltada, segundo a própria Santa Mônica, a mãe de Agostinho. E por isso ela não o batizou. Na época também era bastante livre, as pessoas que quisessem
Podiam deixar a criança ir crescendo e batizar mais tarde. Aliás, hoje em dia também. Tanto é que na nossa paróquia, agora, daqui a uns dias, vão ser batizados 3 pessoas adultas. Mas a pessoa não pode ser batizada assim, de uma hora para outra. A pessoa chega, por exemplo, Padre Pedro, eu queria ser batizado. Eu nunca fui batizada ou batizado. Quantos anos você tem? 27, 28 ou 18. Eu queria ser batizado. Bem, mas então você tem que conhecer um pouco a doutrina, a mensagem, a vida de Cristo Jesus, que deixou a religião para nós. Não pode ser assim, batizado de um momento para outro. Essas 3 pessoas foram bastante bem preparadas durante o ano passado e agora ainda no início desse ano, para receberem a graça santificante, para que Cristo Jesus acolha estas pessoas e essas pessoas então procurem seguir a mensagem de Cristo Jesus. Então, a pessoa vivendo em maior sintonia com Cristo Jesus se sentirá muito mais feliz e com a graça santificante, porque Cristo Jesus, antes de ascender aos céus, o que é que ele disse? Está bem claro em São Mateus, capítulo 28, versículos 18 e seguintes. O que é que Cristo Jesus disse? Veja, podemos ler aqui, Mateus, capítulo 28, versículo 18. Mas Jesus, aproximando-se dos apóstolos, lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois ensinai a todas as nações, a todos os povos. Batizai-as em nome de quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que eu vos prescrevi, o que eu vos ensinei. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Quantas gerações já passaram e Cristo Jesus sempre presente na vida de todas as pessoas do mundo. E tanto mais se fará presente quando a pessoa se tornou filho adotivo de Deus. Então, acho que as pessoas, então, procurem sempre se aproximar mais de Cristo Jesus. Eu estava dizendo Santo Agostinho que passou por uma situação, foi um jovem assim, completamente, podíamos dizer quase destituído do amor para com Deus, vivendo pelos prazeres, pelos pecados, mas sempre angustiado, sempre vazio. E era um jovem muito inteligente. E da cidade de Tagaste, onde ele estudou o início, ele veio em seguida para Cartago, que era uma cidade maior. E a mãe dele, Santa Mônica, sempre dizendo: meu filho, deixe esta vida de trevas, deixe essa vida de pecado,
Deixa esta vida afastado de Deus. Procura entrar na graça e na amizade de Deus. Mas ele só queria os prazeres, só queria viver, mostrando a sua capacidade intelectual, e para fugir da mãe lá de Cartago, foge para Roma, e quando a mãe descobre que ele está em Roma, vai atrás dele, e quando ele percebe que a mãe chegou em Roma, ele foge para Milão, para não escutar os conselhos da mãe, e vai para Milão, e lá então, por curiosidade, ele começa a escutar as homilias, os sermões do grande Santo Ambrósio, bispo da Catedral de Milão. E as orações da mãe teve uma grande influência sobre ele, sem dúvida nenhuma. E a angústia dele fez que ele procurasse ler a palavra de Deus e que ele também se voltasse mais para Deus. Aquilo que Jesus Cristo avisa e convida para todas as pessoas. Todos nós queremos ser felizes. Isso é uma coisa natural. O nosso íntimo procura sempre voltar-se para aquele que nos criou. É o nosso espírito, a nossa alma procura elevar-se para o infinito. E ele também, então, procurou, lendo a palavra de Deus, mas também o próprio Cristo Jesus, que nos aconselha a todos nós. É só abrir a Bíblia Sagrada em São Tiago, capítulo 4, versículo 8, onde nós lemos aquela passagem, capítulo 4, olha, já encontrei, capítulo 4, versículo 8, aproximai-vos de Deus, e Deus se aproximará de vós. Lavai as mãos, pecadores, nos diz a palavra de Deus, e purificai os vossos corações, ó homens de dupla atitude. Então, purificai os vossos corações. E Agostinho, nessa angústia toda que ele se encontrava, ele então começou a escutar a voz do alto, uma voz dentro dele, uma voz que dizia: toma e lê, toma e lê. Ele chorando lá em Roma, debaixo de uma figueira, ele mesmo conta no seu livro Confissões. Aliás, são 2 livros dele que perpassaram os séculos e são lidos ainda hoje em dia. Confissões, o título é Confissões, você encontra nas livrarias, e a Cidade de Deus. Aliás, é uma capacidade grandiosa, Santo Agostinho. E toma e lê. Então, ele simplesmente tomou a palavra de Deus. A passagem que ele abriu, em Romanos, capítulo 13, versículo 13. O que está escrito ali? Veja bem. Comportemo-nos honestamente, como em pleno dia, nada de orgias. Sabendo o que é orgias? É nada de simplesmente prazeres absurdos, sensuais, fora do caminho certo.
nada de orgias, nada de bebedeira, nada de desonestidades, nem brigas, nada de contendas, nada de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais os apetites. Então, andar como em pleno dia. O que quer dizer isso? Andar na amizade e na graça de Deus. E foi então que Agostinho, com a idade de 33 anos, se volta com seu coração para Cristo Jesus, mediante o sacramento da reconciliação, sacramento do perdão. Nós estamos agora num tempo tão bonito da Quaresma, onde somos convidados a nos voltarmos sempre mais para Cristo Jesus. Porque somente em Cristo Jesus, somente com amizade, o nosso coração se satisfaz. Caso contrário, sempre será como que um peixinho fora da água, que vive pulando ali no gramado, até que infelizmente morre. E a pessoa também, que vive no pecado, que vive nas trevas, vai murchando cada vez mais. Não tem uma vida assim, disposta, otimista, alegre, e muitas vezes não consegue conciliar o sono. Então, é importante que a pessoa procure viver cada vez mais na amizade e na graça de Deus. É esta a vontade de Deus a nosso respeito. E é o próprio Cristo Jesus que nos pede a todos e a cada um de nós. E assim foi como os santos procederam na sua vida. Estamos agora no tempo da Quaresma, vamos nos unir mais a Cristo Jesus, sofredor, que veio ao nosso encontro, trazendo-nos a vida espiritual. E melhor ainda, pela sua morte, trouxe a salvação, a redenção para todos nós, ou seja, deu-nos a possibilidade da nossa salvação, abrindo novamente as portas do céu, que estavam fechadas por causa do pecado de orgulho de nossos primeiros pais. Por quê? Porque quiseram ser igual a Deus. Eu já li aqui uma vez ou mais, onde nós lemos no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 19, onde claramente, olha, já encontrei aqui, capítulo 3, versículo 19, quando Deus expulsou nossos primeiros pais do paraíso, ele disse para eles: doravante comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e em pó te has de tornar. Mas, mesmo que a pessoa viveu nas trevas, viveu no pecado, a semelhança de Agostinho, mas ele tomou uma decisão, se reconciliou com Deus, fez uma boa confissão e retornou depois para a sua terra, para a África, para a cidade de Hipona,
onde começou uma escola de catequese, ensinando a palavra de Deus, e tornou-se uma pessoa voltadíssima para Deus. E o bispo de Hipona, velhinho, veio a falecer, o povo elegeu e pediu para Agostinho ser ordenado sacerdote e ser o bispo daquela cidade, onde ele viveu durante 34 anos como bispo. Então, especialmente, procurou viver na amizade e na graça de Deus, e ele faleceu no ano 470. E os santos que celebramos hoje, então, especialmente Santa Matilde, Eutíquio, Afrodísio, Bonifácio, Eustácio e seus companheiros mártires, e São Leão. Também hoje é o Dia Nacional da Poesia, Dia do Vendedor de Livros, dia igualmente da luta contra a tuberculose, que cada um de nós procuremos sempre viver mais na amizade do Cristo Jesus. E neste domingo, o Padre José Nascimento da Silva, da paróquia São Francisco de Assis, de Forquilinha, estará completando 60 anos de vida presbiteral, vive de sacerdócio. A ele nossos cumprimentos, que ele se sinta muito feliz no seu sacerdócio. E neste momento, a benção da saúde para todas e cada um de nós, e a benção também da água. Saúde, paz, alegria, felicidades, acompanhado das mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Saúde, com a proteção em favor de todas as pessoas enfermas, e a bênção pelos enfermos, e também água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 2:30 da tarde, se Deus quiser.